Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 3 de março, quinta-feira, vamos falar sobre o câncer. Uma doença que está presente em muitos lares. Uma verdadeira praga. Exatamente, uma doença que ninguém quer, mas que infelizmente ainda acomete muitas pessoas. Os abraços vão para o Luciano de Oliveira e sua esposa Sueli, moradores lá do bairro Tiradentes. Também para a Daiane e Silva Nis e seus familiares, moradores do residencial Oiti 3. E um abraço especial a todos os funcionários do Mercadão Municipal. Exatamente, vocês fazem a diferença em nossas vidas. Mercado Municipal, um abraço fraterno do programa Médico da Família. O câncer é uma doença que provoca o crescimento desorganizado, divisão rápida e incontrolável das células de um organismo. O diagnóstico precoce é, na maioria dos casos, o principal responsável pelo sucesso na cura dos pacientes. O câncer de mama atinge milhares de mulheres, o de próstata, milhares de homens, e o de pele, milhares de pessoas em todo o mundo. O diagnóstico de câncer muitas vezes destrói não só o paciente, mas toda uma estrutura familiar. E vocês sabem que realmente é dessa forma. Mexe com todo mundo. Desorganiza toda uma estrutura familiar. E, portanto, é fundamental que tenhamos cada vez mais conhecimento nesta área. Por isso estamos hoje aqui com um amigo, ele que é oncologista, mastologista e hoje o grande responsável pela maternidade da Cândido Mariano, que aquele dia aceitou o convite para voltar aqui no Médico da Família, meu amigo Dr. Jesusmar Modesto. Bom dia, Jesusmar. Olá, bom dia. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, até porque agora sim vamos buscar todas as informações naquilo que você tão bem conhece, que é a oncologia, e aí também em breve falaremos de mastologia, que é uma outra especialidade que eu sei que você é apaixonado. Especificamente na oncologia, o que vem a ser, do seu ponto de vista, câncer? Como foi colocado na sua explanação inicial, câncer é uma célula que ela sofre uma série de pequenas mudanças no seu código genético, onde o conjunto dessas mudanças leva essa célula a uma duplicação desenfreada. Numa duplicação celular normal, você tem pontos nessas células, são chamados pontos de restrição, onde essa célula sofre uma checagem para saber se essa divisão está acontecendo de maneira organizada, ordenada e se ela é necessária. Numa célula que sofreu essa série de transformações, esse ponto de restrição ele deixa de ter função e a célula ela entra constantemente num processo de duplicação. Além do processo de duplicação, ela adquire algumas características de invasão. Ela começa a produzir algumas proteínas que têm a capacidade de destruir o tecido ao redor e permitir a infiltração dessa célula no tecido onde ela está alocada. Então isso que é uma célula tumoral, uma célula que sofreu transformações no seu código genético. E qualquer um de nós, Jesusmar, qualquer pessoa pode adquirir, pode ter um câncer? Pode. Aquelas pessoas, existem pessoas que estão em um meio ambiente onde a possibilidade de você ter um câncer é maior, através da exposição solar, da exposição a agentes químicos, agentes físicos, bactérias, né? Nós temos os linfomas, alguns linfomas estão relacionados com infecção viral. Então, qualquer pessoa, ela pode acabar realmente apresentando um quadro de tumor, um quadro de neoplasia. E a gente fica assim preocupado, e eu tenho que falar aqui porque eu sou uma pessoa que eu tenho que colocar, e os meus telespectadores eles gostam da forma como eu coloco, porque a dúvida também é deles. A gente já viu tanta coisa no mundo, descobre vacina para isso, vacina para... Quando quer parece que a coisa anda, né? Por que morre tanta gente ainda de câncer, Jesusmar? Porque câncer não é uma doença única. O câncer, na verdade, é um conjunto de alterações celulares muito grande
e que você ainda não consegue reconhecer todas essas alterações celulares para você conseguir ter um tratamento eficaz para todos, né? Antigamente, você tinha um tumor de mama, você achava que era uma entidade só, é câncer de mama. Hoje, nós temos mais de 10 tipos de tumores de mama, e cada tumor de mama, dependendo da sua diferenciação celular, do seu tamanho, da sua agressividade, da presença de receptores ou não, ele vai ter um comportamento diferente. Então, o leque que se abre hoje é muito grande. E o tratamento, até há pouco tempo, ele era feito exclusivamente com quimioterapia, né? Onde você visa, com a quimioterapia, fazer a destruição celular. O que a gente percebe? Existem alguns tumores que não respondem só à quimioterapia. Você tem que fazer alguma coisa a mais para esse paciente. Então você tem que fazer o anticorpo monoclonal, drogas que vão agir em outras vias de duplicação celular. Então é uma doença muito complicada. As vias de transformação e as vias de duplicação celular são muitas que você tem que acabar bloqueando. A maternidade da Cândido Mariano, que você está à frente nessa gestão, ela também tem o setor de oncologia. Já há 8 anos que você desenvolve isso lá, e eu conheço, muito bem arrumadinho, bonitinho. O que é oferecido nesse setor de oncologia dentro da maternidade da Cândido Mariano? Nós oferecemos o tratamento cirúrgico, né? Então as pacientes são submetidas à cirurgia. Cirurgias de mama e cirurgias até médio porte nós podemos fazer tranquilamente lá, né? E nós fazemos a quimioterapia. Então, a quimioterapia, sim, nós fazemos qualquer tipo de quimioterapia dentro do hospital. Até pouco tempo tinha aquela ideia, aquela noção de que tem que fazer quimioterapia, acho que em São Paulo vai fazer melhor, eu vou para lá para tratar. Hoje não há essa necessidade, porque o que existe são protocolos. Você tem que seguir protocolos para fazer o tratamento. Então, não existe um tratamento que este ou aquele sabe fazer melhor. Você tem os protocolos, você seguindo os protocolos, você vai estar tratando o paciente aqui em Campo Grande como ele estaria tratando em qualquer outra parte do Brasil. Então, o tratamento quimioterápico oferecido, não só ali na maternidade, mas nos outros hospitais aqui de Campo Grande, é o mesmo tratamento que é oferecido fora. O que muda o conforto, né? E muda o hospital que você vai estar, a referência, esse tipo de coisa. Mas as drogas em si são sempre as mesmas. Então hoje nós temos ali dentro da maternidade condições de tratar a oncologia da mulher de uma forma... Tranquilamente. Na totalidade. Tranquilamente, sem problema algum. É verdade, e agora essa pergunta eu tenho certeza que é de todos. É verdade que o aparecimento do câncer tem relação com fatores emocionais do paciente? No caso, quem é depressivo teria uma chance maior de desenvolver o câncer? Essa resposta você vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje é oncológico, estamos falando do câncer. Estamos aqui com um oncologista, mastologista e o grande responsável hoje pelo destino da maternidade da Cândido Mariano. Estamos com o nosso amigo, Dr. Jesusmar Modesto. Dr. Jesusmar, eu lhe perguntei, e as pessoas em casa têm essa mesma dúvida que eu tenho. É verdade que o aparecimento do câncer, ela tem uma relação com fatores emocionais do paciente? No caso, aqueles que sofrem de depressão, que têm problemas de estresse, eles teriam uma chance a mais de adquirir essa doença? Não, ele não tem a chance de adquirir. Mas o que existe, aquele paciente que está num processo de depressão, ele tem uma diminuição na atividade do seu sistema imunológico. E para o crescimento de uma célula tumoral, existe uma briga entre a célula tumoral e o seu sistema imunológico. Quando o sistema imunológico desse paciente está atuante, ativo, você consegue muitas vezes evitar que essa célula tumoral continue se duplicando e forme um nódulozinho tumoral. Quando a pessoa entra em depressão, o paciente entra em depressão, o que acontece? Essa atividade do sistema imunológico diminui. Então existe uma facilitação para que essas células comecem a se proliferar numa velocidade maior e aí propicia-se o surgimento do tumor. Ele não fez surgir, mas ele facilitou o desenvolvimento de um tumor. Quer dizer, então, que existe uma propensão maior para quem tem esse problema de dificuldade
no relacionamento, o estresse exagerado, problemas emocionais em si, né? Existe, mas não para criar o tumor, mas aquele tumor que já surgir, ele vai ser um facilitador do desenvolvimento. Então, aquele tumor que numa pessoa sem depressão iria surgir aos 60, naquele paciente que apresenta depressão, lá pelos 50, 55, ele já vai apresentar o tumor. Se ele fosse morrer aos 60, ele não iria ter o diagnóstico de tumor. Então é melhor viver em alegria, né? Esse sorriso já diz tudo. Ó. Esses oncologistas são engraçados, né? Por isso que eu vejo ele sempre sorrindo. Daqui para frente, a hora que eu encontrar com ele, eu vou dar uma gargalhada. Porque isso, com certeza, facilita em muito a nossa vida. Não só em relação ao câncer, mas em relação a tudo. Tem tanta coisa bonita na vida, tanta coisa que Deus nos oferece. Não compensa a gente ficar na tristeza, na depressão, na raiva, na angústia. Isso realmente destrói o ser humano na totalidade, por dentro e por fora. Doutor Jesusmar, essa é uma doença hereditária? O câncer é hereditário? É familiar? Por exemplo, no câncer de mama, nós temos 15% das pacientes que têm realmente um câncer hereditário. Ou seja, a avó teve, ela passou o gene para a filha passou o gene para a neta e assim acontece realmente. 15%. 85% dos tumores não são hereditários, são chamados tumores esporádicos, né? Pode ser que a filha tenha herdado um gene alterado, né? Mas como os genes sempre são pareados, só um gene alterado não é suficiente para desenvolver um tumor. Então, precisa que haja lesão no outro gene para que ocorra um tumor. Mas então ela tem a ver sim com a hereditariedade, né? Com a 15% dos casos, sim. Você transmite. Isso no tumor de mama, né? No Isso câncer no tumor de mama. Existem outros tumores que têm uma incidência um pouquinho menor. Falando em câncer de mama, essas propagandas, porque nós vamos fazer no programa de mastologia, vamos envolver o câncer, as doenças e tal. Mas só hoje para a gente ter uma noção, essas campanhas como aquela do alvo, que as mulheres usam uma camiseta, elas funcionam realmente, elas levam informações. Houve uma diminuição dos casos de câncer de mama através, ou não diminuição, mas de um diagnóstico precoce que pudesse melhorar com esse tratamento logo no início, por elas estarem fazendo autoexame. As propagandas têm auxiliado? Funciona muito bem. No passado, era muito frequente nós fazermos diagnóstico de pacientes com tumor de mama com nódulos de 4, 5 centímetros, às vezes até maiores, nódulos ulcerados, né, coisas muito não interessantes de você encontrar. Hoje não, com as campanhas, com a conscientização que existe, você consegue realmente fazer o diagnóstico de tumores muito menores, né? Além do que, 80% dos nódulos, quem acaba palpando num primeiro momento é a paciente, não é o médico. Ela já vai no médico falando, olha, eu palpei um carocinho aqui. O que é, eu não sei. Então aí entra a função do médico, do mastologista, né, identificar. Mas 80% já chega contando que tem um nódulozinho. Então essas campanhas são muito importantes, são fundamentais para a conscientização. Então... E com o diagnóstico precoce, você melhora muito o tratamento, porque aquelas cirurgias que antigamente eram cirurgias mutiladoras, as mastectomias, hoje com os tratamentos que nós conseguimos fazer por ser um tumor menor, você faz uma cirurgia conservadora que esteticamente é muito boa. Né? Não você existe... preserva a mama, exatamente. Então o dano, tanto estético como emocional, é muito menor. Tratamento existe para câncer? Lógico. O primeiro tratamento é o tratamento cirúrgico, né? É um tratamento eficaz onde você faz a remoção. Após a cirurgia, dependendo dos casos, há necessidade de se fazer a quimioterapia. Então, o que é a quimioterapia? É um conjunto de drogas que você vai infundir na veia desse paciente e essas drogas irão circular por todo o organismo do paciente, destruindo aquelas células tumorais que, infelizmente, acabaram se espalhando pelo organismo. Existe também a radioterapia, que é um tratamento mais localizado, onde seria, assim, a grosso modo, como se fosse um raio-x, só que com uma potência muito maior que você faz em uma determinada região para você fazer a destruição daquelas possíveis células que podem ter restado no campo cirúrgico. E, além disso, nós temos a hormonioterapia também, que existe alguns tumores, tumor de mama, tumor de próstata, que são tumores que respondem muito ao bloqueio hormonal. Então você usa drogas, são várias drogas que nós temos hoje no mercado, e que você com isso consegue promover um bloqueio do crescimento dessa célula. Se essa célula ficar muito tempo bloqueada sem poder se dividir, chega num momento que ela acaba morrendo.
Então essa que é a grande intenção. Você fazer o risco da você acaba diminuindo muito a chance de uma recidiva tumoral. Vocês estão vendo como que o diagnóstico precoce é fundamental e esse tratamento imediatamente é fundamental. Forma de prevenção. Tem alguma forma de prevenção? Para a mama, o autoexame, né, é fundamental a mulher sempre escolher entre o 5º e o 10º dia após a menstruação fazer o autoexame da mama. Então deita, coloca a mão atrás da cabeça, faz a palpação, qualquer área diferente que for encontrada, procurar um médico para fazer exame. Pacientes que fumam, fazer raio-x, né, tentar fazer um raio-x anual para ver se existe alguma alteração. Pacientes que apresentam algum tipo de sangramento junto com as fezes, né, ou quadros de obstipação, né, está com dificuldade, começa a ter cólica, fazer exames, fazer pesquisa de sangue oculto ou fazer um enemopato. Sempre está rastreando, né? Exatamente. Sempre aqueles pacientes que apresentam algum tipo de alteração que começa a se transformar em uma alteração crônica, procurar investigar. Porque muitas vezes você consegue fazer um diagnóstico precoce com uma chance de tratamento e sucesso imenso. Doutor Gilsmar, eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar sucesso aí na vida de mastologista, de oncologista e também de administrador da maternidade. Bom, muito obrigado pelo espaço. E você que ainda tem dúvidas sobre o câncer nas mulheres, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. No próximo programa vamos receber aqui a Procuradora de Justiça Ariadne Cantu, que lançou o livro intitulado Planeta dos Carecas, que fala de uma forma muito simples, sutil, sobre a vida de crianças com câncer que perdem os cabelos devido ao tratamento de quimioterapia e merecem o respeito de todos nós. Martin Luther King já dizia: aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda naquela época não tínhamos aprendido a conviver fraternalmente como irmãos. Vamos trabalhar isso dentro do coração e essa reflexão fica para o dia de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.